Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, no mundo de Harry Potter como Draco Malfoy. Capítulo 31. Natal. Hoje era Natal, então Draco acordou cedo. Ele saiu da cama e desejou a seu pai e sua mãe um Feliz Natal. Seu pai, ainda chateado com a coisa de deserdação, assentiu rigidamente. Draco deu de ombros e foi em direção à sala de estar onde todos os seus presentes foram coletados. Este ano Draco tinha muito mais presentes do que o normal, já que quase todos os seus novos amigos e o aluno do primeiro ano da Sonserina lhe enviaram um presente. Ele rapidamente foi até lá e começou a desembrulhar um por um. Theodore havia enviado a ele um livro sobre poções da coleção de sua família que ele nunca tinha lido antes e Draco fez o mesmo também. Pansy enviou a ele uma pulseira lindamente desenhada, que era feita de platina e ouro. Draco olhou para a pulseira por um tempo e a usou. A pulseira era maior que seu pulso, mas quando ele a colocou, a pulseira encolheu para um ajuste perfeito. Havia uma carta que veio com a pulseira que dizia: Caro Draco, ouvi falar que a tia Narcissa está grávida, então queria parabenizá-la. Certifique-se de fazer isso em meu nome, já que não posso estar lá no momento. Além disso, como você gostou do meu presente? Eu fiz sob medida há um mês e me esforcei muito para fazer o design, então é melhor você gostar. Além disso, se eu não gostar do presente que você me enviar, você vai me comprar outro. Eu quase esqueci. Feliz Natal para você, Draco. Seu querido amigo, Amor Perfeito Parkinson. Na casa da família Parkinson, Pansy também estava abrindo o presente de Draco. Assim que ela abriu o embrulho, ela ficou surpresa. Era um pomo de ouro, o mais novo do mercado. Essa marca de pomo não podia ser usada em uma partida, já que seu único propósito era seguir a pessoa que o tocasse primeiro. Pansy abriu o pacote animadamente e segurou o pomo em suas mãos. O pomo abriu lentamente suas asas e voou ao redor dela. Ao contrário do pomo real, este era fácil de pegar e soltar de volta. Pansy pegou o pomo de volta em sua mão e, para sua surpresa, o pomo se abriu e um bilhete caiu de dentro. Pansy soltou o pomo novamente e leu o bilhete. Não posso estar sempre por perto, então vou te dar esse pomo de presente. Com ele por perto, você sempre pode ter certeza de que estou cuidando de você, não importa onde eu esteja. Além disso, desejo a você um Feliz Natal. Draco Malfoy. Pansy segurou o pequeno bilhete na mão, corando profundamente. Draco abriu outro pacote que era surpreendentemente de Harry. Draco abriu o presente e era um conjunto de túnica. Dentro dele havia um bilhete que dizia: Isso é uma retribuição pela vez que você me comprou meu uniforme escolar. Agora não devemos nada um ao outro. Harry Potter. Draco riu ao ler a carta. Eu não esperava que Potter tivesse coragem de fazer isso. Draco colocou o manto de lado e abriu um novo presente de Daphne. Daphne havia lhe enviado um livro sobre aprender como lutar com espadas. Draco havia mencionado anteriormente seus amigos sobre querer aprender a lutar com uma espada como uma piada, mas agora parecia que Daphne levou isso a sério. Draco olhou para o livro muito antigo em sua mão. Draco abriu a primeira página do livro e estava escrito Gládio, família Greengrass. Pelo que Draco sabia, Gládio significava espada e pelo título, parece que Daphne lhe presenteou com um antigo livro de família. A segunda página do livro era uma página em branco, mas Daphne havia deixado um pequeno bilhete ali. Caro Draco, tentei encontrar um presente para você, mas não consegui pensar em nada decente. Lembrei-me de você falando sobre querer aprender a lutar com espadas uma vez, então decidi presenteá-lo com este velho livro de família que tínhamos em nossa biblioteca. Eu realmente não sei muito sobre espadas, mas espero que possa ajudá-lo de alguma forma. Feliz Natal, Daphne Greengrass. Draco suspirou. Bem, se eu realmente voltar para o mundo dos sonhos novamente, aprender a lidar com espadas pode ser útil, ele disse colocando o livro de lado. Na casa da família Greengrass, Daphne e sua irmã Astoria também estavam abrindo presentes. Ei, Daphne, quem é Draco? Astoria perguntou olhando para um presente em suas mãos. Não é da sua conta, Daphne disse, tirando o presente da mão dela. Astoria bufou e começou a abrir seus próprios presentes, ignorando-a. Daphne abriu seu presente lentamente e cuidadosamente e dentro dele havia um lindo colar, com uma pedra esmeralda preta e verde. Enquanto Daphne estava atordoada olhando para o colar na sua frente, Astoria disse de repente: Quem é esse Draco Malfoy? A voz de Astoria acordou Daphne de seu estupor enquanto ela se virava para olhar outro presente na mochila etiquetada à mão de Astoria. Draco. É meu, disse Daphne, tentando tirar o presente da mão dela novamente. Mas dessa vez Astoria foi rápida o suficiente para que ela conseguisse desviar. Este aqui tem meu nome escrito. Astoria disse, então é meu. Como pode ser? Daphne disse, não acreditando em Astoria. Você nunca o conheceu antes. Olha, ela disse, exibindo o crachá em cima do presente, onde estava claramente escrito de Draco Malfoy para Astoria Greengrass. Daphne congelou lendo a etiqueta. Astoria aproveitou a chance e rapidamente escapou para seu quarto com o presente em sua mão. Trancando a porta, ela se sentou em sua cama enquanto rasgava seu presente. O presente era um frasco de perfume que era azul cristalino. Astoria, vendo o perfume, pulou e correu para fora, voltando com o jornal na mão. É realmente o perfume Noitop. Pelo que eu vi, o perfume é muito caro e está quase esgotado em todas as lojas, então como pode? Ela disse olhando para o perfume em sua mão. Espere. Draco Malfoy, ele não é o famoso gênio em poções e aquele que criou este perfume? Ela leu o rótulo do perfume e confirmou seu palpite. Por que ele me enviaria um presente? Ela pensou por um tempo. Ela olhou de volta para o embrulho de presente que rasgou e viu que havia um bilhete embaixo dele. Dizia: Caro Astoria Greengrass, meu nome é Draco Malfoy e estou na mesma classe e casa que sua irmã Daphne. Ouvi falar de você por sua irmã e ouvi dizer que você esteve doente recentemente. Mesmo que não nos conheçamos, aceite este presente como um presente de melhoras e um presente de Natal. Espero que você descanse bastante e melhore. Feliz Natal! Seu simpatizante, Draco Malfoy.
Astoria guardou a carta debaixo da cama e segurou o perfume nas mãos. Ela não sabia por quê, mas se sentia muito feliz. Draco estava abrindo um pacote atrás do outro em sua casa. A maioria dos alunos da Sonserina lhe enviaram chocolates. Doces e chocolates eram sempre o caminho seguro para quando você não é próximo um do outro, mas ainda assim, quer enviar presentes um ao outro. O próprio Draco havia enviado chocolates para muitas outras pessoas como presentes. Crabbe e Goyle também lhe enviaram sacos de chocolates. Cho-chan havia enviado a ele um kit de limpeza de vassouras e Draco havia enviado a ela um saco de chocolates. Pelo que Draco sabia, Theodore lhe enviaria uma Nimbus 2000 de presente, já que ela é a apanhadora do time da Corvinal e não tinha uma vassoura legal para andar. Draco realmente não gostava muito de Cho, considerando sua diferença das outras garotas. Garotas como Pansy, Daphne e Hermione eram diferentes dela. Quando essas garotas se tornaram amigas dele, elas se tornaram amigas umas das outras também, não tornando a conversa entre elas estranha, enquanto Cho preferia não falar muito quando estavam juntas como um grupo e tornava as coisas bem difíceis e estranhas. Quando todos estão tentando ou fazendo algo como um grupo, ela sempre seria a única a dizer não, o que tornava o vínculo com ela bem difícil. Theodore havia dito a ele que ela falava muito quando estavam juntas e que ela era apenas do tipo silenciosa, mas a falta de suas habilidades de socialização fez Draco não gostar dela um pouco. Draco tinha certeza de que não seria amigo de Cho em um mundo normal, mas como Theodore gostava dela, Draco teve que engolir suas reclamações e ainda tentar fazer as coisas darem certo. Draco abriu outro presente e era de Hermione. Hermione tinha enviado a ele uma bela pena de águia. Draco esperava que Hermione lhe enviasse algo relacionado a estudos e aqui estamos. Draco, considerando sua personalidade, tinha enviado a ela algo semelhante também. Na casa dos Granger, Hermione tinha acabado de acordar com o som de alguém batendo em suas janelas. Hermione esfregou os olhos, foi até lá e abriu a janela. Assim que ela fez isso, uma grande coruja veio voando para dentro e pousou em uma mesa próxima. A coruja tinha vindo com um pacote nas pernas. "Ô Bert, é você?" Hermione disse acariciando a coruja. "Você deve estar com fome, espere um minuto." Hermione foi até lá e voltou com alguns petiscos para corujas, já que a maioria das corujas vem de longe e não comem com muita frequência. Hermione comprou alguns petiscos para garantir e uma de suas amigas lhe enviou uma coruja. Albert começou a comer os salgadinhos, ignorando Hermione, o que a fez rir. Ela abriu o presente lentamente. Draco havia enviado a ela um livro de feitiços cheio de feitiços de proteção e alguns feitiços de cura também. O livro não era algo que pudesse ser encontrado na loja, já que Draco havia escrito todos os feitiços à mão. Ele havia escrito sobre alguns feitiços e poções, focando principalmente em proteção e cura. Hermione leu o livro lentamente página por página. Ela ficou surpresa como os feitiços e poções eram descritos e detalhados mais claramente do que o livro, tornando-o mais fácil de lembrar e aprender. Hermione sabia que escrever todo esse livro deve ter levado muito tempo e ela ficou muito tocada por isso. Na última página do livro havia uma carta escrita para ela. "Querida Hermione, eu sei como você tem tentado aprender mais magias ofensivas desde a nossa briga com o Troll. Aprender é bom, mas você tem que aprender a descansar também. Aprender magia ofensiva é muito mais difícil do que parece, já que ataques que realmente causam dano cairão nas artes das trevas. Embora eu saiba que você pode se controlar, as artes das trevas são como uma droga que faz você cair cada vez mais fundo nelas. Então espero que quando você aprender artes das trevas, você aprenda com uma mente profissional em vez de ser emocionalmente apaixonado por isso. Aprender coisas, especialmente artes das trevas, passo a passo, é muito necessário para acostumar seu corpo à magia das trevas. Também, eu quero que você aprenda esses feitiços que eu escrevi para você. Os feitiços são principalmente feitiços de proteção e feitiços de cura. Esses feitiços são mais fáceis de aprender do que os feitiços que você está tentando aprender. Ei! Se você quer lutar, então você deve primeiro saber como se proteger, então eu espero que esses feitiços ajudem você com isso. Algumas das poções que eu escrevi são aquelas que eu mesmo pesquisei, tornando seus ingredientes mais baratos e as poções mais eficazes. Também, eu sugiro que você não tente essas poções em trouxas, já que o corpo de um bruxo é diferente de um trouxa de alguma forma, isso pode piorar as coisas do que já estão. Eu também te enviei 2 frascos do meu perfume para seus pais. Não se preocupe, eu experimentei e ele afeta os trouxas de uma forma semelhante a como faz conosco. E desejo a você um Feliz Natal. Draco Malfoy. Hermione fechou o livro e olhou para as garrafas na mesa que ela não tinha notado antes por estar distraída com o livro. Hermione pegou as garrafas e foi para fora até seus pais com um sorriso no rosto. Draco já tinha aberto todos os presentes, ele preguiçosamente se levantou e levou todos os presentes para seu quarto. De repente, várias corujas voaram para seu quarto carregando pacotes enormes. Draco olhou para todos os pacotes surpreso, imaginando o que era. Enquanto Draco estava olhando, ele encontrou um bilhete que dizia: "Estes são todos os ingredientes que você me pediu para coletar. Como eles eram muito raros e caros, considere isso um presente de Natal. Lúcio Malfoy." Draco suspirou finalmente pegando seus ingredientes e parecia que seu pai não estava tão bravo com ele também. Draco pegou todos os ingredientes com sua varinha e os enviou para sua mala. Sem que Narcissa e Lúcio soubessem, Draco havia enviado alguns presentes para alguns membros da família com quem eles haviam perdido o contato, na esperança de que pudessem reacender o relacionamento ou pelo menos perdoá-los. Capítulo 32, 12 Grimmauld Place. Em algum lugar escondido,
Vá descansar. Um velho disse com uma voz rosnante. Seu rosto parecia ter sido esculpido em madeira. Seu rosto estava coberto de cicatrizes e um pedaço de seu nariz estava faltando. Ele tinha cabelos grisalhos escuros. Ele também tinha uma perna de pau. Seus olhos, no entanto, eram a parte mais chocante de seu rosto. Um era pequeno e escuro, enquanto o outro era um olho mágico azul elétrico vívido que se movia independentemente de seu olho normal. Olho tonto, é Natal, quero ir para casa. Uma garota com cabelo rosa chiclete disse preguiçosamente. Você irá para casa depois de terminar seu treinamento básico. Maud disse mancando. Ela murmurou algo baixinho quando de repente uma coruja passou voando. Você não abriu seus presentes esta manhã? Perguntou Maud. Achei que sim. Ela disse pegando o presente que a coruja havia comprado para ela. Ela rapidamente abriu o presente e encontrou uma nova Nimbus 2000. Seus olhos brilharam quando ela pegou a vassoura e começou a brincar com ela. Maud se aproximou e disse, quem pode lhe enviar um presente tão caro? Olho tonto, lá vem você desconfiando de tudo de novo. Ela disse, deve ter sido um dos meus amantes em Hogwarts. Tonks, você realmente acha que um antigo amante lhe enviaria a vassoura mais cara do mundo? Olho tonto disse e além disso a vassoura poderia ter sido enfeitiçada ou pior, amaldiçoada. Como um auror, você deveria estar mais ciente dessas situações. Auror em treinamento. E o que é isso na sua mão? Tonks perguntou olhando para Maud que segurava uma carta na mão. Veio com sua vassoura, seja mais observadora, disse Maud mal-humorado e passou a carta para ela ler. Querida ninfadora Tonks, você provavelmente está se perguntando quem eu sou e por que te enviei um presente de Natal. Bem, vamos começar com quem eu sou primeiro. Meu nome é Draco Malfoy. Você pode ou não ter ouvido falar de mim, mas no geral, eu sou seu primo. Eu sei como tem sido nosso relacionamento familiar desde que minha tia, sua mãe, se casou com um trouxa, mas diferente dos meus pais. Eu não acredito nessa porcaria de sangue puro. Então estou enviando este presente de Natal como uma forma de reconciliar nossas relações. Posso não conseguir convencer meus pais a pensar como eu, mas ainda acredito que somos uma família e além disso, somos a geração mais jovem que terá que viver para ver o futuro. Então, mesmo que meus pais não concordem, ainda quero fazer as pazes entre nossa família, ou pelo menos entre você e eu. Descobri que você se formou um ano antes de eu entrar, o que é meio triste considerando o fato de que eu poderia ter essa conversa com você pessoalmente em vez de por carta. Ouvi dizer que você está treinando para ser um auror, então desejo-lhe sorte. Embora eu ache os aurores estranhos e assustadores, mas ei, ainda é alguma coisa, não é? Ouvi dizer que há algumas pessoas no departamento, como alguém chamado Olho Tonto Maud. Nunca o conheci antes, mas todos dizem que ele é um pouco assustador, então tome cuidado com ele. Se você concorda com meus pontos de vista, então você pode me contatar por cartas sempre que tiver tempo. Eu basicamente moro em Hogwarts, então esse é o lugar mais seguro para você me enviar uma carta. Além disso, se você não quiser, então esqueça essa carta e você ainda pode ficar com a vassoura. Ela é sua. Feliz Natal! Seu primo, Draco Malfoy. Hahaha. Tonks já estava rolando no chão na metade do aviso em direção a Maud. O rosto mal-humorado de Maud estava mais mal-humorado. HMPH. Então o que você vai fazer? Ele perguntou. Eu vou fazer o quê? Tonks perguntou, mas depois de ganhar um olhar furioso de Maud, ela disse, eu não sei, ele parece ser um garoto divertido. Ele é estranho, eu acho, a primeira parte do último o fez parecer uma pessoa chata, mas a última o fez interessante e ele parece sincero. Então acho que não há nada de errado em ter uma conversa, além disso, eu tenho uma vassoura muito legal. Os Malfoy são mais espertos do que você pensa. Maud bufou, considerando como eles conseguem escapar depois que ele desapareceu. Mas ele ainda não é jovem? Lendo o conteúdo da carta você pode dizer que ele é do primeiro ano em Hogwarts. Então quão ruim ele pode ser? Eu suspeito mais daquele diabinho. Olho tonto disse, por todas as notícias que ouvi sobre ele era ainda mais inteligente que seu pai e com sua inteligência. Eu não ficaria surpreso se ele se tornasse o próximo Lorde das Trevas. Ok, olho tonto, não vamos muito longe no futuro. Tonks disse, e ele não parece ter o preconceito de sangue puro que todos esses bruxos das trevas têm. Você também deve saber que Voldemort não é o único Lorde das Trevas. Moody disse, cada povo tem ambições diferentes. Tudo bem, Tonks disse revirando os olhos. Vou mandar uma carta para a mãe. Semelhante a muitas outras famílias, a família Tonks estava celebrando o Natal. Andrômeda Tonks, assim como sua filha, recebeu uma carta de Draco falando sobre reconciliação, onde ele explicou a ele sobre suas crenças e pensamentos. Andrômeda ficou feliz por haver outro membro da família que não é completamente vazio de amor e não é um supremacista puro sangue sem pensar. Então ela escreveu uma carta de volta para ele, concordando com seus pensamentos. O Natal passou e faltavam alguns dias para a escola recomeçar. Depois que seu pai concordou, o processo foi muito mais tranquilo e rápido do que Draco imaginava. Depois de uma rápida conversa com o atual ministro da magia, Cornelius Fudge, foi descoberto que a herança da família Black foi passada para Sirius Black, apesar de estar em Azkaban. Como não havia outros descendentes diretos além dele, Sirius era o legítimo dono da família Black e ela não poderia ser mudada a menos que ele concordasse. O direito só poderia ser legalmente transferido para Draco após a morte de Sirius e se ele já tivesse mudado oficialmente para um Black de Malfoy. Originalmente, o processo seria mais complicado, pois após a morte de Sirius a propriedade seria transferida para Bellatrix e após a morte de Bellatrix, o direito seria transferido para Narcissa.
mas com um pouco de suborno e conexões familiares. O assunto foi resolvido para remover Bellatrix da linha de herança da família e com Narcissa dando seu direito de herança para Draco. Com Bellatrix confessando todos os seus crimes abertamente no conselho, ninguém acreditava que ela seria libertada de Azkaban. Então impedi-la de receber a herança não foi muito difícil. Toda a notícia inesperada causou uma pausa em seu plano de herança da família Black. Embora Sirius estivesse em Azkaban, ninguém sabe quando ele morrerá. Então, depois de tentar tudo o que podiam, eles decidiram mudar oficialmente seu sobrenome para Blackfast, já que qualquer coisa que eles fizessem exigiria que ele fosse um Blackfast. A mudança oficial do sobrenome dele não foi um processo difícil, com Narcissa sendo originalmente uma negra e a única herdeira que não está em Azkaban. Assumir o nome não foi difícil, mas Narcissa continuou insistindo em pedir a permissão da tia antes de fazer isso. Draco concordou com ela, já que Draco planejava se mudar para o Largo Grimmauld 12, pedir a permissão dela era uma prioridade. 12 Grimmauld Place era o lar ancestral da família Black, localizada no Borough of Islington, Londres, em um bairro trouxa. O local era protegido por um feitiço Fidelius, tornando a casa invisível para os moradores do bairro. Os trouxas locais há muito tempo aceitaram o erro na numeração que colocou o número 13 ao lado do número 11. A família Malfoy foi até o bairro em um carro. Já que Narcissa estava grávida, a aparição não era uma escolha correta, pois poderia prejudicar o bebê. Um carro era um dos hobbies estranhos que os bruxos tinham. Dizia-se que muitos bruxos e bruxas invejavam os carros trouxas, então eles começaram a comprá-los para uso próprio. Até bruxos com preconceito contra trouxas possuíam carros. Especialmente a rica família bruxa possuía carros como Rolls-Royce. Lucius havia comprado 3 Rolls-Royce diferentes de um vendedor de carros bruxo que vendia carros encantados depois de comprá-los de trouxas. Os carros eram obviamente diferentes de um carro bruxo normal com aprimoramentos como feitiço de extensão, fazendo com que o carro tivesse um espaço enorme dentro do carro. Draco sugeriu ao pai sobre alguma extensão que ele poderia adicionar ao seu carro, o que resultou em Lucius encantando pessoalmente com um feitiço voador, um feitiço invisível e um feitiço autônomo. Lucius tinha muito orgulho de seu trabalho e falava sobre ele sempre que podia. Embora um carro seja definido como um artefato trouxa e, portanto, seja ilegal encantar sob a lei bruxa britânica, ainda assim, existem alguns carros encantados na Grã-Bretanha, com a família Malfoy sendo legalmente dona de 3 deles. Claro, o conselho não foi informado sobre o outro aprimoramento além do feitiço de extensão. Depois de dirigir por quase 1 hora, eles finalmente chegaram ao local. É muito longe da nossa casa, Draco disse olhando ao redor do lugar. Embora meu carro não seja tão rápido quanto o ônibus dos cavaleiros, ele ainda é mais rápido que muitos outros carros e além disso, se fosse noite, poderíamos voar para cá mais rápido. Lucius disse, mas aparatar aqui ainda seria muito mais rápido. Draco revirou os olhos ao ver Lucius se gabar do carro para eles. Lucius era do tipo que gosta de se gabar muito, mas como não podia falar sobre o aprimoramento para os amigos por ser um segredo, ele continuaria se gabando para Draco e Narcissa sempre que tivesse a chance. Então onde está? Draco perguntou. O lugar é escondido e pelo que me lembro o lugar estava sob o feitiço Fidelius. Mas depois da morte da minha tia o lugar é conhecido por todas as pessoas que o conheciam anteriormente, explicou Narcissa. Mas isso não seria desvantajoso? Draco perguntou. Ele sabia que mais tarde, quando a Ordem da Fênix se mudou para cá, Dumbledore encantou o lugar com o feitiço Fidelius, sendo ele um guardião do segredo. Mas isso ainda não explica como outras pessoas, como sua mãe ou Bellatrix, esqueceram do lugar antes mesmo do feitiço ser colocado, considerando que já tinham estado aqui antes. O feitiço está inativo agora. Narcissa disse, antes de morrer, meu tio colocou todas as medidas de segurança conhecidas pela humanidade bruxa neste lugar quando ele morava aqui, então mesmo agora apenas algumas pessoas sabem sobre este lugar. É por isso que obter a permissão da tia Valburga é necessário, pois depois que ela aceitar você, você pode ser o próximo guardião secreto do 12 Grimmauld Place depois de Sirius, tornando o lugar completamente escondido novamente. Espere. Então Sirius ainda pode saber sobre este lugar mesmo depois que eu me tornar o guardião do segredo? Draco perguntou confuso. Sim, já que Sirius é o atual dono deste lugar, isso também o torna um guardião do segredo. Então, a menos que consigamos que ele lhe dê o direito à propriedade, ele continuará sendo um guardião do segredo, não importa o que aconteça. Narcissa disse, eu sei que é confuso devido a todos os encantos e melhorias feitas a este lugar, mas você pode ter certeza de que este lugar é muito seguro. Vocês dois vão lá e conversem, eu fico aqui, disse Lucius. Narcissa pegou a mão de Draco e andou entre as duas casas. De repente as casas vizinhas número 11 e número 13 foram empurradas para fora do caminho quando um conjunto gasto de degraus da frente apareceu entre elas. Draco e Narcissa subiram as escadas que levavam a uma porta da frente surrada. Na porta havia uma aldrava de prata no formato de uma serpente retorcida, sem fechaduras, maçanetas ou qualquer outra coisa que indicasse ser uma porta. Narcissa pegou sua varinha e a acenou ao redor, fazendo com que a porta se abrisse. Assim que a porta se abriu, um sino alto e estridente tocou pela casa. A porta da frente se abria para um longo corredor, iluminado com lampiões a gás e um grande lustre suspenso. O lugar, em algum momento, pode ter sido uma grande entrada completa com retratos ornamentados nas paredes, mas agora estava sombrio e cheio de teias de aranha, com o papel de parede descascando e o carpete gasto. No meio das pinturas, havia uma pintura em tamanho real de uma velha com um boné preto. Quem é? O retrato gritou. Capítulo 33, Valburga Black. Quem é? O retrato gritou. Sou eu, Narcissa, tia Valburga. Narcissa disse entrando junto com Draco. Ao vê-la, o retrato se acalmou, e a expressão furiosa mudou para uma expressão suave.
Por que você está aqui, Narcisa? O retrato perguntou olhando para Draco. E quem é esse? Este é meu filho, Draco. Narcisa respondeu. Draco se sentiu um pouco estranho, mas ainda assim fez uma saudação nobre. Isso é bom. Você se casou com um Malfoy, não foi? Valburga perguntou. Sim, tia Valburga. Narcisa respondeu. Sim, a pureza do sangue deve ser mantida. Valburga disse. Parece que você também está tendo novos filhos. Sim, tia Valburga. Narcisa respondeu. Esta é uma das razões pelas quais vim aqui hoje. O que você quer? Ela perguntou levantando as sobrancelhas. Quero que Draco herde a família Black. Narcisa disse. Assim que disse isso, Valburga cerrou o punho e franziu as sobrancelhas de raiva. Por favor, me escute primeiro, tia Valburga. Narcisa disse tentando acalmá-la. Valburga não disse nada, mas balançou a cabeça um pouco, sinalizando para Narcisa continuar. Após sua morte, a casa da família Black ficou vazia por quase 6 anos, sem ninguém para herdá-la. Narcisa disse. Devido a isso, a casa e as outras propriedades da família Black foram naturalmente herdadas por Sirius. Não mencione o nome daquele traidor do sangue. Valburga gritou com raiva. É necessário. Narcisa respondeu, Sirius está apodrecendo em Azkaban e Bellatrix está na mesma. A menos que o Lorde das Trevas retorne, eles ficarão presos lá para sempre, não importa o que aconteça. Então você está dizendo? Já que ninguém capaz está na linha de herança, quero que Draco a herde e continue a linhagem da família Black. Narcisa disse, comigo ele ainda tem o sangue da família Black correndo em suas veias. Por que eu deveria concordar com isso? Se não fizer isso, a linhagem da família Black acabará após a morte de Sirius em Azkaban. Narcisa respondeu. Como membro da família Black, não quero que isso aconteça. HMPH. Já que o legado foi passado para a mão daquele traidor do sangue, o que você vai fazer sobre isso? Valburga perguntou aparentemente entendendo a situação depois do que Narcisa lhe disse. Com o ministro da magia estando do nosso lado, o problema será resolvido em pouco tempo, mas exigirá que ele seja um Black primeiro. Narcisa a tranquilizou. Valburga se virou para Draco. Você quer herdar o legado da família Black? Ela perguntou. Sim, tia-avó. Draco respondeu respeitosamente. Com meus irmãos a caminho, posso reivindicar o nome da família Black sem nenhum fardo. Então você está disposto a se tornar um Black completamente e revogar todos os laços com a família Malfoy? Ela perguntou novamente. Draco ficou confuso. Revogar todos os laços é realmente necessário? Ele pensou. Ela quer dizer que você não terá mais nada a ver com a família Malfoy e terá que colocar a família Black em primeiro lugar, antes de tudo. Narcisa explicou. Estou disposto. Draco disse. Draco tinha os mesmos planos para começar, mesmo que ele não vá deixar a família Malfoy completamente, mas ele sempre colocará sua nova família em primeiro lugar. Ótimo. Então, de agora em diante, seu nome será Draco Black, não Malfoy. Você continuará o legado da linhagem da família Black de agora em diante e certifique-se de nunca manchar seu nome. Valburga disse olhando para Draco. Mancha? Vocês são literalmente marionetes de Voldemort. Não importa o que eu faça, o nome não será mais manchado. Draco pensou com a boca ligeiramente se contraindo, mas como ele estava se curvando para ela, Valburga não conseguia ver. Monstro! Valburga gritou novamente de dentro de uma sala. Um velho elfo veio correndo. Sim, senhora. O elfo disse enquanto olhava para Narcisa e Draco. Senhorita Sixie, é um prazer vê-la novamente. Monstro disse com uma leve emoção nos olhos. Kreacher, como todos os elfos domésticos, era consideravelmente menor que um humano. Ele tinha um nariz bulboso, como um focinho, olhos vermelhos, muitas dobras de pele e tinha cabelos brancos crescendo de suas orelhas de morcego. Como vai, monstro? Narcisa disse gentilmente. Monstro é bom, ele disse se curvando para ela. Kreacher, de hoje em diante. Ele será seu novo mestre e o novo herdeiro e chefe da família Black. Ela disse apontando para Draco da pintura. Monstro olhou para Draco com os olhos arregalados. De hoje em diante, sua lealdade mudará para Draco, pois ele dará continuidade à linhagem da família Black. Valburga disse em um tom severo. Kreacher olhou para ela e assentiu. Olá, monstro, meu nome é Draco, por favor, me trate bem. Draco disse dando um sorriso gentil a Monstro. É um prazer conhecê-lo, mestre Draco, disse Monstro, abaixando-se tanto que seus lábios quase tocaram seus dedos nodosos. Monstro fará o que o mestre quiser. Draco estava meio assustado com esse elfo perturbado, que ele tinha certeza que era meio maluco da cabeça. Ele sabia do passado do elfo e devido a ele estar sozinho com essa pintura perturbada por 6 anos, deve ter deixado ele ainda mais louco. Draco, assim como Dobby e os outros elfos domésticos, planejou tratá-lo com gentileza suficiente, para que ele não o traísse na hora da necessidade. Monstro, vá buscar as chaves, dizia a pintura. O elfo assentiu e rapidamente correu de volta, voltou com uma chave dourada na mão e a entregou a Draco. De agora em diante o cofre pertence a você, disse Valburga olhando para Draco. Draco pegou a chave e assentiu. Monstro, eu já terei ido embora, então trate-o com grande lealdade. Valburga disse a Monstro. Para alguém que passou os últimos dias de luto pela morte do marido e do filho, ela se tornou muito próxima do elfo. Kreacher, como ela, era muito apegado a Valburga e começou a soluçar quando a ouviu. Vem aqui. O retrato disse a Draco. Draco virou a cabeça em direção a Valburga e caminhou em sua direção. De repente, uma luz começou a brilhar do retrato, banhando Draco nela também. Mantenha o legado da família Black vivo. Draco ouviu a voz dela, a luz lentamente desapareceu e ela desapareceu completamente. Draco olhou de volta para o retrato, que ainda parecia realista, mas não tinha vida como antes.
senhora. Monstro caminhou até lá e começou a chorar e lamentar ao ver o retrato sem vida. Enquanto tudo isso acontecia, Draco tentava descobrir o que tinha acontecido. Ela transferiu o direito para você. Narcissa disse, agora você é o verdadeiro dono da família Black e o guardião secreto dela. Depois que eu sair daqui ninguém, exceto você e Sirius, se lembrará deste lugar. Draco assentiu em compreensão. E então, tia-avó? Ela se foi agora. Narcissa disse suspirando, se foi para sempre. Com o monstro soluçando loucamente, Draco olhou ao redor da casa. É preciso muita limpeza, hein? Disse Draco. Sim, você terá que voltar aqui com alguns elfos domésticos para limpar o lugar. Narcissa disse, olhando para o lugar, tenho certeza de que virou um ninho de aranhas e duendes. Draco assentiu concordando com ela. Ele queria olhar ao redor, mas vendo o lugar sujo, ele não fez isso, pois ainda tinha que ir ao ministério depois disso. Draco sabia que uma Horcrux estava aqui em algum lugar, mas ele não podia fazer nada sobre isso por enquanto. Draco se virou para olhar para Monstro, que ainda estava chorando. Monstro, ele gritou. Monstro virou a cabeça para olhar para Draco ainda soluçando. Virei aqui com alguns elfos domésticos para limpar a casa amanhã, até lá, limpem tudo o que puderem. Draco disse. Monstro assentiu e voltou a chorar. Draco olhou para Narcissa e fez sinal para que ela saísse. Ambos saíram da casa e assim que o fizeram, a casa desapareceu entre as casas vizinhas. O que você está pensando, Draco? Narcissa perguntou. Estou pensando na casa. Draco disse, já que agora ele era o dono da casa, ele queria mudá-la o suficiente para que ela se encaixasse melhor em seu próprio gosto. Ele queria limpar todas as coisas sombrias que estavam na casa e já que a casa em si estava apodrecendo, mudanças eram necessárias. Casa sim, mas o quê? Narcissa perguntou ficando confusa. Draco olhou para sua mãe e percebeu que o feitiço Fidelius já estava funcionando. Draco pegou um papel e escreveu o endereço da casa com sua varinha e deu para Narcissa. Narcissa lendo o papel finalmente se lembrou do 12 Grimmauld Place. O feitiço Fidelius é um feitiço muito eficaz. Além do próprio guardião do segredo, ninguém consegue se lembrar do lugar, a menos que o guardião do segredo conte a outra pessoa a informação, tornando um guardião secundário. Os guardiões secundários não podem divulgar a informação para as outras pessoas, mesmo que queiram. Nenhuma magia negra ou maldição pode fazê-los derramar a informação, a menos que o próprio guardião do segredo seja torturado o suficiente para revelar a informação. O próprio guardião secundário esquece a informação, a menos que queira se lembrar dela especificamente, e mesmo assim, o segredo será revelado a eles sozinhos. Após a morte do guardião do segredo, todos os guardiões secundários se tornarão o novo guardião do segredo. Então um guardião do segredo deve ser forte o suficiente para se proteger. Qualquer criatura viva pode ser transformada em um guardião do segredo, mas as pessoas geralmente não escolhem criaturas que não falam a linguagem humana, já que um guardião do segredo precisa ser aquele que descreve o segredo para outras pessoas, a menos que não queira que ninguém descubra sobre ele, nem mesmo eles próprios. O feitiço Fidelius é um feitiço imensamente complexo que envolve a ocultação mágica de um segredo dentro de uma única alma viva. Então, nem mesmo Voldemort ou Dumbledore podem revelar a informação. Dumbledore e Voldemort podem andar por toda a área procurando por este lugar, mas nunca o encontrarão, mesmo que tenham o nariz pressionado contra a janela da sala de estar. O feitiço Fidelius também torna o lugar à prova de som, tornando impossível para as pessoas de fora ouvirem o que está acontecendo dentro da casa. A outra vantagem que ele sabia do lugar é que era impossível localizá-lo, o que significa que os trouxas nunca encontrariam o lugar, mesmo que estivessem passando por eles, tornando impossível localizá-lo ou mapeá-lo. A propriedade era semelhante ao caldeirão furado. Narcissa finalmente se lembrando do lugar assentiu e sugeriu a ele alguns lugares onde ele poderia comprar os itens de limpeza. Semelhante a Narcissa, Lucius não tinha a mínima ideia sobre a casa, então Draco passou um pergaminho para ele também, fazendo-o finalmente se lembrar do lugar. O próximo lugar que eles tiveram que ir foi o Ministério da Magia para formalmente mudá-lo de um Malfoy para um Black. Com a ajuda do Ministro da Magia, o processo foi feito em pouco tempo. Depois de dar algumas assinaturas e uma gota de sangue, ele agora não era mais um Malfoy, mas um Black. Agora, embora Sirius fosse legalmente dono da propriedade da família Black e seu legado, Draco poderia usar toda a propriedade como quisesse, exceto para vendê-la. Lucius deu uma pequena festa convidando toda a rica família bruxa para celebrar Draco finalmente se tornando um Black. Daphne e Pansy não puderam ir à festa porque estavam muito ocupadas com suas próprias coisas, mas ainda assim enviaram uma carta parabenizando-o. Então você é negro, hein? Disse Theodore que estava na festa. Bem, acho que sim. Draco deu de ombros. Todos os alunos do primeiro ano da Sonserina tinham vindo para comemorar a ocasião com ele. E quanto a Sirius? Blaise perguntou. Todos estavam curiosos sobre Sirius, já que seus feitos de expor os poderes e matar 12 trouxas eram bem conhecidos por toda a comunidade bruxa. O que tem ele? Draco disse, servindo-se de um pouco de cerveja amanteigada. Ele ainda está em Azkaban, e tenho certeza de que não vai sair tão cedo. É surpreendente que você seja parente dele. Millicent disse. É mesmo? Theodore respondeu. Tenho certeza de que todos nós temos uma relação de uma forma ou de outra. Sim, tenho certeza de que sou parente dos Weasley de alguma forma. Draco disse. Realmente? É. Já que nossa comunidade bruxa é tão pequena, especialmente nós que levamos a coisa do sangue puro muito mais a sério do que deveríamos. Ser parente um do outro é muito comum, especialmente entre nós, Sagrados 28. Draco explicou. Então você herdou todas as propriedades da família Black? Theodore perguntou, já que a família Black é conhecida por ser uma das famílias mais antigas e ricas, todos estavam interessados neste tópico também. Sim, Draco disse, balançando a chave de Gringotts em sua mão. Não sei quanto tenho no cofre agora, mas tenho certeza de que ainda deve ser bastante.
Bem, eu realmente não me importo com o dinheiro, mas você precisará dividir alguns livros comigo. Tenho certeza de que a família Black tem muitos livros exclusivos, disse Theodore avidamente. Draco não respondeu e apenas bebeu sua cerveja amanteigada, revirando os olhos. Sem que eles soubessem, alguém estava secretamente ouvindo a conversa. Capítulo 34. Problema com insetos. No dia seguinte, Draco voltou ao local com 2 elfos, incluindo Dobby, e os deixou lá aos cuidados de Creasher, que finalmente parou de chorar. A limpeza exigiria bastante tempo, considerando a área e ter que limpar o ninho de diferentes criaturas que viviam ali. Além das antiguidades, Draco planejou trocar todos os móveis, pois alguns tinham Pumpkin morto e muitos outros cadáveres de criaturas espalhados. O layout da casa era bem simples. A porta da frente se abria para um corredor, então de um lado do corredor ficava a sala de jantar, que tinha uma cômoda segurando o brasão da família Black e porcelanas. A sala de jantar também continha uma longa mesa de madeira com cadeiras e luminárias penduradas. Em algum momento, enquanto a casa estava abandonada, uma família de aranhas do tamanho de pires se mudou para esta cômoda. As aranhas não eram menos assustadoras, fazendo com que Draco pulasse toda vez que elas saíssem rastejando e as matasse. No final do corredor ficavam as escadas que levavam aos andares superiores, decoradas com uma fileira de cabeças encolhidas de elfos domésticos, presas na parede em placas. Dobby ao vê-las ficou meio assustado, especialmente quando Creasher mostrou a cabeça de sua mãe entre as placas, dizendo a Draco que seu sonho era ter sua cabeça lá em cima junto com outros elfos. Os outros elfos estavam um pouco assustados com Creasher. Ganhar a lealdade de Creasher não foi tão fácil, já que ele estava apenas seguindo suas ordens sem nenhuma diligência, como se estivesse sendo forçado a fazer isso. Devido à própria Valburga nomear Draco como novo chefe, Creasher era respeitoso com ele, mas não era verdadeiramente leal. Havia uma porta no extremo oposto do hall de entrada. Um conjunto de escadas estreitas de pedra levava ao porão e à cozinha da casa. Embora menos ornamentada do que os andares acima, a cozinha ainda era uma sala grande e cavernosa, com uma grande lareira no extremo oposto. Panelas e frigideiras de ferro pendiam do teto acima, e uma longa mesa de madeira ficava no centro da sala, grande o suficiente para acomodar algumas dezenas de pessoas ao redor dela para uma refeição. Também no porão, logo depois da cozinha, havia uma despensa escura, grande o suficiente para 2 pessoas ficarem de pé confortavelmente. E outro armário fora da cozinha abriga a caldeira da casa, assim como a toca de Creasher, cheia de trapos, cobertores fedorentos e fotografias da família Black. Além desses 2 cômodos pequenos, no entanto, a cozinha parece preencher todo o porão, tornando-a um cômodo bem grande de fato. O primeiro andar tinha 3 cômodos, um quarto, um banheiro e uma sala de estar. Dentre eles, a sala de estar tinha o maior significado. Draco sabia que este lugar continha o medalhão da Sonserina, que era uma das Horcrux de Voldemort. Draco não estava confiante o suficiente para enfrentar uma Horcrux agora, pois a Horcrux tinha sua própria defesa montada contra qualquer um que tentasse destruí-la e, além disso, ele nem tinha uma ferramenta para destruir a Horcrux. A sala de estar já foi requintada com grandes janelas com vista para a rua em frente à casa. Uma grande lareira ladeada por 2 armários ornamentados com fachada de vidro e uma parede inteira coberta com uma tapeçaria da árvore genealógica Black. Draco tinha certeza de que a sala precisava principalmente de uma boa limpeza e poderia voltar a ser o que era antes. Draco, junto com a ajuda de elfos, limpou a cortina que continha muitas doxies. Como na mansão Malfoy, o lugar continha muitos itens escuros nos armários, de peles de cobra a garrafas de sangue e caixas de pó de Vorchap, que estavam prontos para lutar contra qualquer um que tentasse limpá-los. Draco não tinha problemas com itens escuros, então, além de espaná-los, não era necessário removê-los. A outra coisa importante que este lugar continha era uma tapeçaria da família Black. A tapeçaria parecia imensamente velha, estava desbotada e parecia que Doxys a havia roído em alguns lugares. No entanto, o fio dourado com o qual era bordada ainda brilhava intensamente o suficiente para mostrar uma extensa árvore genealógica que remontava à Idade Média. Grandes palavras no topo da tapeçaria diziam: a nobre e mais antiga casa dos Black, Toujospur. A tapeçaria esteve na família Black por 7 séculos, sendo passada aos descendentes através das eras, encontrando seu caminho para suas casas. E pela maioria dos membros da família, era tratada como um objeto de reverência, representando sua herança de sangue puro, que a casa dos Black tinha em grande estima. Apesar desse respeito geral pelo objeto, alguns Blacks, o mais antigo conhecido sendo Eduardus Limete, e o mais recente sendo Sirius Black III, foram rejeitados por várias razões, apoiando os direitos dos trouxas, sendo abortos, confraternizando com outras pessoas rejeitadas, etc., e trataram o item com ressentimento e desrespeito. Os membros rejeitados da família tiveram suas imagens na tapeçaria queimadas por um feitiço e os nomes de seus descendentes nem mesmo foram incluídos na árvore. As datas de nascimento, morte dos membros rejeitados também nunca foram registradas na árvore. A árvore continha os nomes e respectivas datas de nascimento dos membros da família dentro de pequenos pedaços de pergaminho, bem como pequenas imagens dos Blacks por nascimento. Havia nomes, incluindo sua mãe, até mesmo seu nome estava lá junto com sua foto. A tapeçaria se atualizou depois que novos membros nasceram na família e, da mesma forma, a tapeçaria mudou seu nome de Malfoy para Black. O segundo andar tinha alguns quartos. Um quarto em específico tinha 2 camas de solteiro e um guarda-roupa, e como o resto da casa era sombrio, tinha tetos altos e uma maçaneta em forma de serpente. Na parede havia um retrato de Phineas Nigellus Black, pelo que Draco lembrava Phineas era um dos diretores de Hogwarts e um dos menos populares também.
Draco não sabia o que Phineas fez para merecer esse título, mas tinha certeza de que era algo relacionado a ele ser um fanático por sangue puro. O terceiro andar tinha 2 salas, uma levava à biblioteca da família Black, que continha toneladas de livros, a maioria relacionada às artes das trevas. Draco leu os nomes dos livros e ficou encantado ao encontrar livros raros e antigos que nem eram mais publicados, e a outra sala levava ao depósito de vassouras, que continha muitas vassouras antigas que não eram mais fabricadas. O quarto andar continha o quarto de Sirius e Regulus, no qual Draco não estava interessado. Draco não planejava tocar no quarto de Regulus e Sirius, além de limpá-lo. Draco sabia da importância que Monstro tinha para Regulus e, além disso, havia muitos outros quartos na casa onde ele poderia dormir confortavelmente, já que ele ficaria na maior parte do tempo na mansão Malfoy e mesmo que ficasse ali, ele ficaria sozinho. Isso fez com que Monstro ficasse muito grato a Draco, que se curvou para ele, agradecendo repetidamente. No quarto de Regulus havia uma placa na porta, marcada, não entre sem a permissão expressa de Regulus Arcurus Black. Draco podia dizer que ambos os quartos já foram lindos, com cabeceiras de madeira entalhada nas camas, cortinas de veludo e belas tapeçarias e móveis. No entanto, a decoração nos 2 quartos, é claro, não poderia ser mais diferente. Sirius decorou seu quarto com as cores e faixas da Grifinória, e postérios de garotas motoqueiras trouxas, e no quarto de Regulus, um pouco menor, a decoração, é claro, destacava sua herança sonserina de sangue puro, com um brasão da família Black pintado sobre a cama e recortes de jornais sobre Voldemort vestindo as paredes. Depois de olhar ao redor da casa inteira, Draco encontrou alguns itens que realmente o interessaram. Ele encontrou uma garrafa de cristal ornamentada com uma grande opala engastada na rolha, cheia de sangue de dragão, e não apenas um sangue de dragão normal, mas um dos dragões extintos que não existem mais. Ele também encontrou uma caixa de música que tocava uma melodia levemente sinistra e tilintante que, quando enrolada, quase nocauteava todo mundo. Um antigo conjunto de vestes roxas que tenta estrangular uma pessoa quando alguém tenta removê-lo de seu guarda-roupa. Um instrumento aracnídeo mais como uma pinça de muitas pernas, que fugia correndo e tentava furar a pele de Draco, e um relógio de pêndulo que disparava raios pesados em quem passava. Além dos itens encantados, havia alguns itens que ele não entendia, como as caixas, feitas de prata manchada e inscritas com algum tipo de linguagem antiga. Havia vários selos antigos e também punhais enferrujados. Surpreendentemente, havia alguns itens trouxas na casa, como um piano, que era encantado para tocar música sempre que alguém colocasse mana nele. Creacher entregou a Draco uma caixa que continha um grande anel dourado com o brasão da família Black. Depois de verificar se havia feitiços e maldições, Draco determinou que o anel era seguro para usar e o colocou. O anel significava que ele seria o próximo chefe da família Black. No dia seguinte, uma grande notícia estourou na comunidade bruxa da Inglaterra. O Profeta Diário divulgou uma notícia que chocou muita gente. A primeira página da notícia tinha um título muito dominador. Casa dos Black revive, dizia a notícia. A nobre e mais antiga Casa dos Black é uma das maiores, mais antigas e mais ricas famílias bruxas de sangue puro da Grã-Bretanha, e uma das sagradas 28. A Casa dos Black é sinônimo de status elevado e riqueza e é considerada semelhante à realeza na comunidade bruxa britânica. A família de sangue puro sempre colocou e seguiu sua herança de sangue puro com grande orgulho com seu lema, Toujours pur, que significa sempre puro em francês. A família Black, que estava à beira da destruição depois que todos os membros de sua família morreram após seguir você sabe quem. Com seu último sucessor Sirius Black estando em Azkaban por matar trouxas e estar a serviço de você sabe quem. A família cujo fim parecia próximo teve seu destino alterado. Draco Malfoy, o gênio prodígio em poções e feitiços, que acumulou fama ao longo dos anos por sua caridade e inteligência, se levantou para herdar a posição de ser o próximo Black. Draco Black agora herdou a posição do próximo chefe da família Black. Com Narcissa Malfoy, mãe de Draco Black, que agora está grávida de seus novos irmãos, Draco Black aproveitou a chance de herdar a família Black deixando a família Malfoy. Com a inteligência de Draco Black, muitos bruxos previram no passado que ele poderia se tornar o próximo Lorde das Trevas e agora com ele se juntando à família supremacista de sangue puro Black, muitos profissionais sugeriram que pode realmente ser o caso. Por estar relacionado ao assassinato de Sirius Black e outros bruxos das trevas, a sugestão pode não estar muito longe da verdade. Lentamente ganhando poder com seu carisma e inteligência, Draco Black teve sucesso em coisas que alguns bruxos podem nem mesmo ter sucesso em suas vidas. Nascido em berço de ouro na família Malfoy e agora herdando a rica família Black, Draco Black é certamente um dos jovens bruxos mais ricos ao redor. Mas ainda é questionável o que ele decide fazer com todo esse poder. Com a geração atual tendo jovens bruxos talentosos como Draco Black e Harry Potter, nosso futuro pode não ser tão pacífico quanto imaginamos. Vamos apenas esperar que nossa previsão não seja verdadeira. Se for, teremos muito mais problemas do que antes. Capítulo 35. Problema com insetos PT.2. O artigo de notícias foi impresso com uma foto de Draco, Lucius e Fudge conversando juntos do lado de fora do ministério. Se uma pessoa olhar bem de perto, ela pode rapidamente descobrir que a foto foi tirada secretamente, mas os bruxos e bruxas não se importaram com isso. A notícia se espalhou como fogo e todos estavam preocupados com Draco, sendo o próximo Lorde das Trevas. Alguns bruxos nascidos trouxas que ainda temiam Voldemort chegaram a enviar cartas a Dumbledore e outros professores solicitando que eles ficassem de olho em Draco Black e Harry Potter e os entregassem às autoridades se qualquer atividade suspeita fosse encontrada. Os bruxos das trevas, no entanto, eram o oposto completo. Em vez de ficarem com medo, eles estavam prontos para sair de seus esconderijos e apoiar Draco se ele realmente quisesse terminar o que havia começado. A notícia causou um grande tumulto e o espírito natalino que eles tinham se foi. Harry também foi de alguma forma cortado no tiro e estava pensando sobre isso.
Lúcio jogou o jornal com raiva. Como eles podem dizer essas coisas? As pessoas são paranoicas, especialmente bruxos e bruxas que levam essas coisas muito mais a sério do que deveriam. Draco disse calmamente, sentando-se no sofá. Eu sabia que não deveríamos ter feito a festa na casa de festas, deveríamos ter feito em nossa casa. Sim, mas a preparação levaria muito tempo e com você voltando para Hogwarts amanhã, não haveria tempo para comemorar. Lucius disse. Bem, eu realmente não me importo. Draco disse, eu sabia que alguns bruxos e bruxas já tinham me pintado como o próximo Lorde das Trevas em ascensão em suas mentes, além de terem até colocado Potter na mistura. Ele era literalmente a pessoa conectada aos desaparecimentos de Voldemort, mas eles ainda suspeitam que ele seja o próximo Lorde das Trevas. HMPH. Eu me pergunto como essas pessoas descobriram isso. Narcissa disse, e uma informação tão próxima, alguém vazou a notícia lá fora? É impossível. Lucius respondeu, tenho certeza de que ninguém estará disposto a nos trair, especialmente depois que ganhamos mais poder, agora com Draco sendo um Black, nossa família está mais forte do que nunca. Você está esquecendo de algo, mãe. Draco disse, a notícia não tem todas as informações, como Sirius ainda possuindo toda a propriedade legalmente. Diz apenas que eu sou o novo chefe da família Black, o que significa que a pessoa que vazou sabia apenas das coisas que anunciamos na festa. Você quer dizer que havia um espião? Narcissa perguntou percebendo as coisas. Sim, tenho certeza de que havia um na festa. Draco respondeu, pai, você pode me dizer o nome da pessoa que escreveu o artigo? É Rita Skeeter, respondeu Lucius. Aquela mulher sempre consegue obter informações secretas sem que ninguém perceba. Ao ouvir esse nome, os olhos de Draco se iluminaram. Rita Skeeter ele conhecia. Rita Skeeter, uma jornalista do Daily Prophet que desejava ser uma autora. As notícias de Rita são muito populares e podem até ser chamadas de encantadoramente desagradáveis. Encantadoras, por causa de suas habilidades de escrita, onde ela escreveu coisas tornando um artigo muito divertido e interessante de ler e desagradável porque mais da metade do artigo seria preenchido com mentiras. As pessoas sobre as quais ela escreveu um artigo sabiam o quão repugnante e falsa ela poderia ser, mas outras pessoas acreditaram cegamente nela, ou pelo menos mantiveram seus artigos em mente. Rita havia enviado uma carta a Draco pedindo uma entrevista que ele simplesmente ignorou, considerando seu hábito, mas agora parece que ela tomou o assunto em suas próprias mãos. Com Rita sendo uma animagu secreta e um besouro, tornou sua espionagem muito fácil. Mesmo que ela não pudesse entrar em um espaço restrito como aqui na mansão Malfoy sem ser notada, ela podia praticamente espionar as pessoas a qualquer hora que quisesse e dessa vez ela provavelmente fez o mesmo também. Eu vou buscá-la. Narcissa disse que tinha ouvido falar sobre os feitos de Rita, mas não esperava que a bruxa fosse contra seu filho. Calma, mãe, ficar brava não é necessário. Draco disse, tenho certeza de que Rita tem milhares de reclamações contra ela, mas ninguém fará nada contra ela porque o profeta a está protegendo e não a demitiria considerando sua fama entre os leitores. Além disso, com nossa conexão com o profeta, Rita também não me atacou completamente, pois ela poderia ter dito coisas muito piores. Pior? Narcissa bufou. O que é pior do que chamá-lo de próximo Lorde das Trevas? A notícia de Rita parece mais uma história fictícia do que real. Se ela quisesse, ela poderia ter me pintado como Lorde das Trevas do que como um em potencial e, além disso, ela apontou o dedo para Potter também, fazendo com que a atenção desviasse um pouco de mim e como a fama de Potter é muito maior que a minha e ele é parente de Voldemort, tenho certeza de que ele está levando a pior. Na verdade, até eu estou surpreso com o fato de que ela não inventou nenhuma história fictícia contra mim. Draco pensou. Harry já era o principal suspeito para o papel do próximo Lorde das Trevas, devido a alguns rumores que surgiram depois que a questão de como ele derrotou Voldemort surgiu na mente das pessoas e devido ao jornal mencionar Draco com potencial para ser o próximo Lorde das Trevas, velhos rumores relacionados a Potter também surgiram. Draco está certo. Lucius disse se acalmando, eu conheço os editores e o dono do Profeta Diário, e além disso eles também não nos atacaram diretamente e como Draco mencionou. Há muitas reclamações contra Rita Skeeter, mas nenhuma delas foi levada a sério considerando a falta de evidências contra ela. Então você está me dizendo que precisamos deixá-la ir porque não temos nenhuma evidência. Narcissa disse bufando. Não, mas atacaremos quando a oportunidade surgir. Draco disse, se atacarmos agora, sem nenhuma prova, as pessoas certamente acreditarão que sou um bruxo das trevas tentando esconder meus segredos e além disso, eu queria anunciar a notícia de que herdarei a família Black mais cedo ou mais tarde, para que as pessoas não continuem me confundindo com o Malfoy e com isso a notícia certamente se espalhará por toda a comunidade bruxa da Europa. Suspiro. Da próxima vez precisamos aumentar nossa segurança. Narcissa disse, mas eu não vou deixá-la por isso. Sim, essa é realmente uma lição valiosa. Draco assentiu. E vai ser muito interessante. Draco pensou em sorrir. Amanhã ele voltaria para Hogwarts, então dormiu cedo para descansar bem. Draco abriu os olhos lentamente para se encontrar encarando o teto pouco iluminado e desconhecido. Ele se levantou lentamente e olhou ao redor. Agora parecia que ele estava dentro de uma caverna de algum tipo. Então aconteceu de novo. Draco pensou. Ele estava muito mais calmo do que antes, pois já estava se acostumando com toda aquela coisa do sonho. Draco olhou para suas roupas, que eram as mesmas que ele tinha dormido e a única diferença era que ele estava segurando a espada de Gryffindor desde o começo dessa vez. Draco agarrou a espada firmemente e olhou ao redor para ver se havia alguma criatura que pudesse atacá-lo dessa vez, mas depois de um tempo, ele finalmente se acalmou, não encontrando nada desse tipo. Ele olhou ao redor para encontrar uma saída, mas não havia nenhuma, o lugar estava mal iluminado com a luz saindo dos buracos no teto. Draco pensou um pouco e decidiu andar por um caminho aleatório. Draco não tinha muito medo do que iria acontecer, pois acreditava que acordaria em seu quarto mesmo se morresse.
Então ele queria explorar esse sonho estranho mais do que apenas ficar ali parado. O caminho que ele escolheu parecia não ter fim, pois continuava, e seu tamanho também mudava. Às vezes o caminho era largo o suficiente para andar livremente e às vezes era tão estreito que ele tinha que se espremer para passar. Conforme Draco continuava caminhando cada vez mais fundo na caverna, ele começou a ouvir barulhos estranhos, e conforme ele continuava caminhando em direção à caverna, os barulhos se transformaram em vozes e parecia que havia algumas pessoas lá dentro. Quem está aí? Gritou uma voz. Draco continuou caminhando em direção à voz até chegar à fonte da voz. Estou simplesmente perdido. Draco respondeu olhando para o grupo de 5 pessoas na sua frente. Haviam 3 mulheres e 2 homens, e entre eles havia uma mulher muito bonita em particular que Draco notou. Outra mulher da pintura. Draco pensou olhando para a linda garota na sua frente. A garota não era nem muito alta nem muito baixa e tinha lindos cabelos castanhos cacheados com brilhantes olhos castanhos. Perdido? Um dos homens do grupo zombou. Acabei de acordar neste lugar. Draco disse encolhendo os ombros enquanto seus olhos não deixavam a garota. O que você está olhando? O próximo homem, que era mais alto que o outro, disse. Você não tem educação? Draco olhou para o homem alto e robusto, com armadura prateada e uma espada na cintura. O rosto do homem estava marcado o suficiente para fazê-lo parecer um chefe da máfia que você teria que lutar em um jogo de RPG, fazendo-o parecer extremamente feio. Estou andando nesta caverna estranha há 2 horas, então prefiro olhar para aquela linda moça ali do que para um cara estranho e feio. Draco disse, virando-se para encarar a garota novamente. Cara? Perguntou uma das garotas do grupo. Eu esqueci que o sonho acontece no passado. Draco pensou, lembrando do conceito do sonho. Espere, se esse é realmente o caso, então por que eles podem me entender ou melhor, por que eu posso entendê-los? Ela te fez uma pergunta. O homem alto falou novamente sem se importar em ser chamado de feio. Um cara é um homem, Draco disse saindo do seu estupor. Cara quer dizer homem? Você não é daqui? A garota de cabelo castanho perguntou com um tom autoritário. A boca de Draco se contraiu quando ele sentiu uma estranha sensação de déjà vu novamente. A senhora lhe fez uma pergunta. O baixinho disse asperamente, você insulta meu amigo e desrespeita minha senhora. Você com certeza está implorando pela morte. Senhora, Draco perguntou inclinando a cabeça inocentemente, você é uma escrava? Como você ousa? Disse o homem, sacando sua espada. Pare, Abadan. A garota de cabelos castanhos disse dando um passo à frente. Ele é apenas um garoto e a julgar por suas roupas, parece ser de uma família nobre. Não saia por aí arrumando problemas desnecessários. Menino. Espera. Draco, em toda sua excitação, esqueceu que ainda era uma criança de 11 anos. O homem resmungou e lentamente guardou a espada. Então, garoto, qual é seu nome? A garota perguntou. Meu nome é Abilene Middle. Meu nome é Draco Black. Draco disse fazendo uma saudação nobre por hábito. Um sobrenome, então você realmente é nobre. A garota disse se curvando em saudação também. Mas eu nunca ouvi falar da família Black antes. Eu venho de um lugar muito distante, Draco disse coçando a cabeça. Eu me pergunto sobre isso, então me diga por que você está aqui. Abilene perguntou. Eu realmente não sei. Draco disse, eu acabei de acordar e estava dentro de uma caverna estranha. HMPH. Você realmente acha que alguém viria para a caverna abissal por engano? O homem baixo chamado Abadan bufou. Caverna abissal? Draco tentou se lembrar se havia um lugar como esse em seu mundo, mas nada lhe veio à mente. Esqueça. Abilene suspirou virando-se para trás. Cuide dele. Com prazer. O homem alto sacou sua espada enquanto Abadan sorria olhando para Draco como se seu destino já estivesse selado. Capítulo 36. De volta a Hogwarts. Draco ficou nervoso. Ele agarrou sua espada firmemente. Ele tentou lembrar o que podia do livro que leu, enquanto preparava sua postura. O homem sorriu e começou a correr em sua direção, deu um grande salto e brandiu suas espadas contra ele. Mestra, isso é realmente necessário? Perguntou uma das garotas. Ele parece ser de um país estrangeiro e agora estamos no meio de uma guerra, então não podemos confiar em ninguém tolamente. A Abilene disse. Mas ele é apenas um garotinho. A outra garota disse olhando para trás. Você realmente acredita que um garoto normal com uma espada pode entrar no abissal sem nem mesmo sofrer um único arranhão? Disse Abilene. Ambas as garotas ficaram em silêncio. Elas mesmas sabiam o quão horrível pode ser passar pela primeira parte do abissal. Então não disseram mais nada e apenas viraram a cabeça para olhar para trás e ver o que estava acontecendo. O homem sorriu e começou a correr em sua direção. Ele deu um grande salto e balançou suas espadas em Draco. Draco tentou bloquear o ataque com sua espada, mas foi jogado para trás, batendo na parede da caverna. Draco, tentando suportar a dor, tossiu um pouco de sangue. Você fala alto, mas não tem nada, garoto. O homem disse caminhando lentamente em direção a Draco, mesmo que tenha sido sorte, eu o elogio pelo fato de ter conseguido bloquear meu golpe. Seu pedaço de merda. Uma voz soou, mas não era a de Draco. O homem parou no meio do caminho sentindo o ar frio ao seu redor. Abilene se virou sentindo um arrepio na espinha. O cabelo de Draco estava mudando à medida que crescia até parar depois de atingir mais do que a altura dos ombros. A espada em sua mão também começou a ficar maior e brilhava de forma diferente. O homem percebeu o perigo e recuou um pouco. Draco se levantou lentamente, todo o ar ao redor dele estava completamente diferente, como se ele fosse uma pessoa completamente diferente. Ele olhou para o homem com olhos cheios de raiva, como se fosse despedaçá-lo a qualquer segundo, e apontou sua espada para ele. Seu vira-lata imundo. Como ousa me tocar? Draco disse com uma voz cheia de arrogância e raiva.
O homem tentou se acalmar enquanto se preparava para uma luta. Draco inesperadamente correu rapidamente e balançou suas espadas nele. O homem mal conseguiu bloquear o ataque com sua espada, mas foi ligeiramente empurrado para longe pela força. Antes que ele pudesse contra-atacar, Draco já estava lançando uma saraivada de ataques nele. Mesmo que o ataque de Draco fosse mais aleatório e não habilidoso, o homem ainda estava tendo dificuldade em bloquear seu ataque. Em um piscar de olhos, o homem tinha vários cortes em seu corpo com sua armadura seriamente amassada em algum lugar. Draco, que ainda parecia um animal selvagem, não estava parando seu ataque. De repente, Draco sentiu um pouco de dor em suas costas. Ele olhou para trás para ver Abaddon com sua espada o esfaqueando em suas costas, sorrindo para ele. Abaddon ficou surpreso ao ver Draco enlouquecendo, mas depois de se acalmar, ele habilmente foi atrás dele e o esfaqueou, na esperança de que esse garoto louco parasse. Vendo Draco finalmente parando, ele sorriu. Não importa o quão louco você haja, você ainda é uma criança, disse Abaddon. Draco ficou parado por algum tempo enquanto virava a cabeça para Abaddon e dizia, seu pedaço de merda. Você acha que eu vou deixar você me matar toda vez, porra? Draco esfaqueou o homem na frente dele com sua espada bem no meio do cérebro, enquanto ele corria para frente fazendo a espada escorregar de suas costas. Ele se virou para olhar para Abaddon e pulou nele. Abaddon, diferente do cara anterior, estava mais pronto para enfrentar Draco, que continuou atacando sem se importar com nenhum ferimento em seu corpo. Abaddon sentiu medo, pela primeira vez na vida sentiu medo de uma criança. Abilene, vendo a situação, rapidamente pegou seu cajado e começou a entoar algum tipo de mantra, e atirou algumas bolas de fogo em Draco, mas para sua surpresa, Draco chutou Abaddon em seu rosto enquanto ele se virava e absorvia todos os ataques em sua espada. Sua vadia, você acha que pode me matar? Draco rugiu, repelindo os ataques da espada. Impossível, Abilene murmurou. Uma espada encantada que pudesse absorver e lançar ataques era extremamente rara, até onde ela sabia. Apenas 8 tesouros semelhantes a esse existiam. Abilene tentou lançar um feitiço de escudo, mas a velocidade do ataque era muito rápida. As duas garotas ao seu lado rapidamente se aproximaram e atiraram em sua amante. O ataque de bola de fogo foi muito poderoso, pois conseguiu explodir todos os órgãos internos delas. Abilene, em choque, rapidamente foi até suas empregadas enquanto tentava curá-las com magia. Do outro lado, Draco, que lançou o ataque, nem se preocupou em olhar para trás e continuou lutando contra Abaddon. Abaddon, que estava tentando o máximo contra-atacar, ficou chocado com o barulho da explosão ao encontrar seus companheiros agora mortos. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o mundo inteiro parecia de cabeça para baixo. Abaddon ficou confuso enquanto tentava olhar para trás apenas para ver seu corpo sem cabeça caído no chão. Logo sua visão começou a ficar turva e não havia nada além de escuridão agora. Draco se virou e caminhou lentamente arrastando um dos pés em direção ao Abilene. Toda a descarga de adrenalina estava acabando e a dor estava começando a tomar conta. Abilene olhou para Draco com raiva claramente estampada em seu rosto. Draco Black, eu vou lembrar desse nome. Ela disse rapidamente pegando um pergaminho vermelho e pum. Ela se foi. Draco suspirou de alívio enquanto começava a recuperar o controle de seu corpo e lentamente tudo ficou embaçado e escuro novamente. Draco acordou de volta em sua cama suando e respirando pesadamente. Ele olhou para a espada da Grifinória em sua mão que havia voltado ao normal novamente. Draco se acalmou depois de beber um pouco de água e entrou em sua mala. Que diabos foi isso? Draco disse para si mesmo, eu não era mais eu mesmo. Assim como no sonho anterior, tudo parecia um filme para Draco, mas dessa vez era completamente diferente. Anteriormente, ele tinha controle do próprio corpo até o final, quando o bandido o esfaqueou, mas dessa vez aconteceu bem cedo. Draco sentiu como se alguém tivesse tomado o controle do seu corpo e o estivesse controlando, sem que ele percebesse. Draco sentiu poder pela primeira vez na vida, o poder que corria por suas veias dando-lhe força ilimitada. Era incrível ao mesmo tempo em que ele se sentia assustado por não ser mais ele mesmo, pois continuava perdendo suas emoções. Draco foi até lá e jogou a espada de volta na sala e saiu. Hoje ele retornará para Hogwarts, então ele precisava se preparar. O que aconteceu, Draco? Narcissa perguntou olhando para Draco estranhamente. O que foi? Draco perguntou, apareceu uma espinha no meu rosto ou algo assim? Não, é seu cabelo. Narcissa disse se aproximando. Está muito mais longo do que ontem. Draco finalmente percebeu, olhou-se no espelho em choque. Seu cabelo estava mais longo do que antes e parecido com o que ele tinha em seu sonho. Talvez minha magia tenha saído do controle. Draco disse, tive um pesadelo hoje, o que pode ser a causa. Você está bem? Narcissa perguntou. Estou bem. Draco respondeu tranquilizando-a com um sorriso. Narcissa sentiu e não fez nenhuma pergunta, já que cabelos crescendo e outras coisas acontecendo fora de controle não eram um tópico novo na comunidade bruxa, especialmente para bruxos jovens. Você quer cortá-lo? Narcissa perguntou. Draco pensou por um segundo e assentiu. Vamos para o beco diagonal então. Depois de algumas horas de preparação, Draco estava pronto para embarcar no trem de volta para Hogwarts. Como antes, Draco e seus amigos sentaram no mesmo compartimento de volta para Hogwarts. Desta vez Hermione, Cho e alguns alunos da Sonserina não estavam por perto para serem vistos, então Draco concluiu que eles pegaram o trem de ontem. Depois de horas viajando, eles finalmente voltaram para Hogwarts. Já que Draco não estava se sentindo muito bem, ele foi direto para a cama sem comparecer ao jantar. Na manhã seguinte, Draco acordou preguiçosamente, olhou em volta e viu que Theodore não estava em sua cama. Draco foi até lá e rapidamente tomou um banho e saiu. A sala comunal estava cheia de alunos do primeiro ano discutindo algumas coisas. Draco caminhou até seus amigos e sentou-se no sofá. O que está acontecendo? Ele perguntou. Draco, você finalmente acordou. Millicent disse.
Estávamos todos discutindo o jornal de hoje. As coisas estão ficando cada vez mais estranhas. Daphne disse bufando. Primeiro eles te chamam de Lorde das Trevas e agora estão fazendo o mesmo com Potter também. Oh, o que aconteceu? Draco perguntou curioso. Olha, Pansy disse passando o jornal para Draco. Draco leu rapidamente o artigo. O artigo focava em especular como Harry sobreviveu à noite do ataque, alegando que apenas bruxos das trevas poderosos podem sobreviver à maldição da morte e Harry sendo um poderoso nisso. Era semelhante às notícias de Draco ontem, mas era mais fictício dessa vez e novamente o escritor era ninguém menos que Rita Skeeter. Estou surpreso que as pessoas realmente acreditem nela. Draco disse colocando o jornal na mesa. Ontem na mesa de jantar todo mundo estava meio que mantendo distância de Potter. Pansy disse, e todo mundo estava sussurrando rumores estranhos sobre você também, especialmente aqueles sangues ruins imundos que estavam alegando que você os ameaçou antes. Draco foi até lá e começou a acariciar o cabelo de Pansy. São apenas rumores estranhos, não precisa ficar tão bravo. Mas aqueles traidores do sangue e sangue de lama estavam juntando as mãos, jogando insultos em você. Daphne disse fazendo beicinho. Draco suspirou e estendeu a outra mão para Daphne e começou a acariciar seus cabelos também. Todos olhavam para eles de forma estranha. Theodore revirou os olhos, eram ninguém menos que aqueles caras da Lufa-Lufa. Entendo. Draco disse bufando. As pessoas realmente tentam te chutar quando você está caído. O que vamos fazer sobre isso? Pansy perguntou sorrindo. Ontem se não fosse por Theodore ela teria realmente dado um soco naqueles caras. Veremos. Draco disse, agora mesmo, estou em um lugar delicado. Um movimento errado e eu cairei ainda mais na suspeita de ser o próximo Lorde das Trevas. Exatamente. Theodore disse, e quanto mais suspeitas contra você, mais olhos estarão sobre você também, o que será um tanto incômodo. Draco assentiu. Então nós simplesmente os deixamos ir? Blythe perguntou. Não. Podemos pegá-los quando quisermos, mas deve ser em um lugar onde ninguém mais nos veja. Draco disse. Que tal aquele lugar com o espelho? Sugeriu Daphne. Draco balançou a cabeça. Tentei ir para aquela sala novamente, mas não consegui encontrá-la. Draco disse honestamente. Como Draco estava interessado na sala precisa, ele tentou procurá-la novamente, mas não conseguiu que a sala saísse. O que você quer dizer? Theodore perguntou. A sala simplesmente desapareceu? Acho que sim. Draco disse. Lembra que Sean nos disse que ela nunca tinha estado nesta sala antes? Todos concordaram. Acho que a sala aparece e desaparece sozinha e naquele dia alguém a abriu para nós. Alguém? Quem? Pansy perguntou. Draco deu de ombros. Talvez eu esteja lendo demais, mas foi aberto ali por alguém. Talvez eles tenham algo a ver com o espelho ou eles queriam que a gente entrasse ali. Draco sabia que a sala necessária aparecia sempre que alguém queria alguma coisa, mas naquele dia eles estavam apenas passeando. Draco tinha certeza de que ninguém estava procurando um lugar para se esconder. Do que vocês estão falando? Perguntaram Blythe e Millicent. Ah, vocês não estavam lá, certo? Daphne perguntou e começou a explicar a situação para eles. Capítulo 37. Ameaças de morte. Draco seguido por seus amigos andou em direção ao grande salão. Todos por quem eles passaram olharam para Draco estranhamente. No momento em que eles entraram, o salão ficou em silêncio e todos no salão olharam para Draco. Draco ignorou todos eles enquanto carregava uma pilha de livros. Ele caminhou lentamente em direção à mesa da Grifinória. Os alunos da Grifinória o observavam com vigilância, como se ele fosse seu inimigo. Draco ficou ao lado de Neville e deixou cair a pilha de livros na frente dele, fazendo-o pular. O quê? Neville gaguejou olhando para Draco. Harry, Ron e Hermione olharam para ver o que estava acontecendo. Pegue. Draco disse jogando algo em direção a Neville. Neville em pânico mal conseguiu pegá-lo. Ele suspirou enquanto abria as mãos para olhar o que era e ficou surpreso. Era uma lembrança. Eu queria te dar isso no Natal, mas não consegui terminar o trabalho a tempo. Draco disse, e este é um presente de desculpas. Draco disse dando um tapinha na pilha de livros. Os olhos de Neville ainda estavam arregalados. O que foi? Ele perguntou. É toda a lição de casa de poções que você receberá antes dos seus NOMS. Se você conseguir ler tudo isso, você passará nos seus NOMS sem problemas. Draco disse, pelo menos na parte teórica quanto à parte prática, você tem que lidar com isso sozinho. Por quê? Neville perguntou, confuso sobre o motivo de estar recebendo presentes de Draco. HMPH. Você não vê que Draco está sendo gentil? Pansy bufou, ao contrário de alguém que só sabe culpar os outros, Draco se sentiu responsável por quebrar seu presente, então ele comprou um novo para você. De agora em diante você esquece o que aconteceu, certo? Daphne perguntou bufando também. Sim. Neville respondeu rapidamente sob a pressão de Daphne e Pansy. Draco revirou os olhos e olhou para Hermione caminhando de volta para a mesa da Sonserina. Hermione pediu licença e saiu da mesa da Grifinória e seguiu Draco de volta para a mesa da Sonserina. Harry olhou para Neville, que estava estudando os livros à sua frente e suspirou. Hipócrita. Ron murmurou baixinho. Foi ele quem quebrou, então por que está agindo como um salvador agora? Não sabemos disso, Ron. Harry disse, só podemos especular que a bola quebrou por causa dele, talvez a bola realmente tenha quebrado por causa da briga, como Hermione disse. Não mencione ela, mesmo depois que nos tornamos amigos, ela sempre apoia Draco. Ron disse, ok, não fale mal dela. Harry disse, agora eu só tenho 2 amigos, incluindo você e Hermione, e eu acredito que com todos esses rumores se espalhando por aí eu vou ter dificuldade em fazer novos. Ron assentiu e ficou quieto. Desde que Harry viu o espelho de Erised naquele dia, ele continuou voltando a ele todas as noites.
especialmente depois que recebeu a capa da invisibilidade até que um dia, Dumbledore veio e explicou a ele que era uma ideia errada carregá-lo, assim como Draco disse. Mas ele continuou querendo vê-los repetidamente, não importa o que acontecesse. Depois que Dumbledore disse a ele que ele iria se afastar do espelho, ele parou de ir lá. Ele estava tentando seguir em frente quando as notícias sobre Draco saíram, e por algumas razões, ele foi arrastado para a situação também, e hoje havia um artigo separado focado apenas nele ser um potencial Lorde das Trevas. Harry se sentiu mal ao pensar em como as pessoas o comparariam a alguém que assassinou seus pais. Até mesmo seu próprio amigo Ron não conseguia entendê-lo nessa situação, então ele continuou se sentindo mal. Hoje, antes de vir para o salão, ele encontrou Dumbledore novamente, que teve uma pequena conversa com ele. Ele explicou como era a escritora de notícias Rita Skeeter, pois ela havia escrito artigos sobre o próprio Dumbledore ser um bruxo das trevas. Harry se sentiu calmo sabendo que não era a única pessoa, mas agora ele ficou curioso sobre Draco. Uma coisa que Dumbledore disse a ele continua ecoando em sua cabeça. Ninguém deve ser punido pelos atos dos outros. Harry continuou repetindo essas palavras em sua cabeça uma e outra vez, mesmo que Dumbledore não tenha especificado Draco em geral. Harry sentiu que ele estava falando sobre Draco. Pelo que ele sabia sobre Draco, ele era arrogante, rude e muito forte. Harry tinha pessoas como Dudley em sua vida, então comparado a ele, Draco era um santo. Ele começou a pensar sobre o que deu errado e percebeu que ele era o culpado. Desde o início, Draco estendeu uma mão amiga para ele, mas mais tarde no trem, depois que ele descobriu sobre seus pais, ele se distanciou de Draco, pintando-o como cara mau uma e outra vez. Mas como Hermione disse naquela época, ele era realmente um cara mau, ou eles eram os maus. Como um colega que era suspeito de ser um Lorde das Trevas, Harry se sentia mais identificável com Draco do que com Ron. Mesmo que ele estivesse recebendo críticas por ser suspeito de se tornar um Lorde das Trevas, Draco estava no pior lado da história, pois ele estava mais no poder do que ele mesmo. Mesmo no artigo de hoje, a história pintou Draco como sendo já capaz de ser um Lorde das Trevas e não apenas um suspeito. Dizia que tudo dependeria de suas escolhas. Mesmo que Harry agora soubesse o quão falsa a história era, já que foi escrita sobre si mesmo, ele não pôde deixar de se lembrar do incidente do Troll. Harry estava confuso se Draco era um cara mau ou não. De sua origem para herdar a família negra Black, apontava para ele ser um cara mau, mas seu comportamento às vezes dizia o contrário. Harry suspirou e começou a se concentrar em seu café da manhã. Hermione foi até a mesa da Sonserina e sentou-se. Pensei que você não falaria comigo. Draco brincou olhando para Hermione. HMPH. Bom dia seria melhor. Hermione bufou. Você sabe que poderíamos ter ido juntos no trem, mas você nem mandou uma coruja. Draco disse. Eu não tenho uma e além disso não é tão necessário assim, já que eu preferiria estar na escola um dia antes. Hermione disse. Então, você está bem? Por que todo mundo está me perguntando isso? Draco disse revirando os olhos. Bem, você mudou de Malfoy para Black, o que está causando muitas controvérsias. Hermione disse. A propósito, por que você fez isso? Porque eu sou um sangue puro e odeio bruxos nascidos trouxas, então eu queria destruí-los me tornando o próximo Lorde das Trevas, Draco disse com uma cara séria. O que lhe rendeu 3 chutes por baixo da mesa de Pansy, Daphne e Hermione. Já está ruim. Pare de brincar com essas coisas. Daphne disse. Draco esfregou a perna. Eu não me importo. Além disso, estamos na mesa da Sonserina. Mesmo se eu quisesse me tornar um Lorde das Trevas, não acho que eles teriam problemas com isso. Pare de brincar o tempo todo. Hermione disse, faça sério. Suspiro. Bem, minha mãe é da família Black e devido ao último sucessor da família Black estar em Azkaban, eu assumi o papel de continuar a família Black. Eu não suporto ver uma família nobre acabar assim, especialmente quando eu tenho a chance. Draco disse, e além disso, se eu deixar isso passar, é como perder muito dinheiro. A última frase de Draco fez com que todos revirassem os olhos. Ouvi dizer que você vai ter novos irmãos? Hermione perguntou. Esqueci de te perguntar sobre isso. Daphne acrescentou. Sim, são gêmeos. Draco disse sorrindo. Gêmeos? Daphne perguntou parecendo animada. Eu me pergunto como seriam os irmãos menores do Draco. Espero que pelo menos não seja arrogante como ele, acrescentou Theodore. Se for um menino, então tenho certeza, meu pai vai transformá-lo em alguém mais irritante do que eu. Draco disse suspirando. Para ganhar poder, Draco já havia sacrificado o futuro de seus futuros irmãos. Mais irritante que você? Theodore disse estranhamente imaginando alguém mais convencido e arrogante que Draco. A propósito, você realmente não se importa com todos esses rumores? Hermione perguntou. Harry está tendo dificuldades para lidar com isso. HMPH. Você me considera tão fraco quanto Potter? Draco bufou. Os rumores só circularam abertamente agora, mas eu tenho ouvido esses rumores logo depois que comecei a ganhar minha fama. Além disso, a situação de Potter também não é pior que a minha, ele só tem que lidar com coisas emocionais, mas eu tenho que pisar com cuidado todas as vezes. Desta vez, herdei uma família que tinha fortes crenças em magia negra e pureza de sangue. Até onde eu sei, algumas pessoas tentariam monitorar tudo o que eu faço. Draco disse tirando algumas cartas de seu manto. O que é isso? Theodore perguntou abrindo uma das cartas. Ameaças de morte recebi hoje. Draco disse deixando todos chocados, eles rapidamente pegaram o restante da carta e começaram a lê-la, ficando horrorizados com o conteúdo da carta. Bem, há alguns que querem se juntar a mim na minha missão de matar todos os sangues ruins, disse Draco acenando com uma carta na mão. Hermione, que queria ajudar Harry pedindo conselhos a Draco, ficou chocada ao ver que a situação dele era pior que a de Harry.
Como eles ousam? Disse Pansy com raiva. Você não parece preocupado com isso, disse Hermione. Draco deu de ombros. A maioria dessas ameaças de morte são de bruxos nascidos trouxas que têm medo de que eu me transforme em um Lorde das Trevas. Então eles querem me assustar e me afastar do caminho das trevas, e tenho certeza de que alguns deles estão falando sério. Há muitas pessoas com muito ódio contra os Lordes das Trevas ou apenas bruxos das trevas em geral que estariam dispostos a fazer coisas malucas para impedir que outro surja. Como eles podem fazer isso? Você nem fez nada de ruim. Em vez disso, você sempre ajudou todos eles. Daphne disse incrédula. Bem, os bruxos são assim, tolos supersticiosos. Um dia eles respeitam você, mas no dia seguinte, se alguns rumores inesperados sobre você se espalharem, eles começarão a odiá-lo. Theodore suspirou tristemente. Supersticioso? Hermione perguntou. Aqui está a questão, no mundo trouxa as pessoas acreditam em coisas diferentes que não são verdade, não é? Como fantasmas e coisas assim. Draco disse ao que Hermione assentiu em resposta, mas no mundo bruxo fantasmas existem abertamente. A superstição do mundo trouxa é algo normal na vida cotidiana dos bruxos, então isso causa uma estranha mudança de reação. A superstição do mundo bruxo é como um tabu porque todos nós sabemos que nada acontece por coincidência. Hermione assentiu tentando entender Draco. O que ele quer dizer é que até pequenos rumores são suficientes para causar uma grande mudança no mundo mágico, explicou Theodore. Então você vai ficar bem? Pansy perguntou com uma voz preocupada. Bem, eu estou em Hogwarts, então ninguém pode me tocar aqui e lá fora eu sou protegido pela família Malfoy. Draco disse, além disso, essas pessoas não são bruxos das trevas, eles não seriam ousados o suficiente para me matar lá fora. Todos concordaram e a atmosfera ficou meio pesada, suspiro. Vamos falar de outra coisa. Draco disse revirando os olhos em aborrecimento. Assim, ouvi dizer que o professor Snape será o árbitro da partida Lufa-Lufa X Grifinória. Blythe disse. Sim, Flint estava falando sobre isso. Pansy acrescentou. Bem, não importa para nós quem ganha ou perde. Theodore disse bocejando, todos estavam concordando com ele enquanto do outro lado Hermione estava agora completamente preocupada. Nos dias seguintes, Draco estava ocupado com suas próprias coisas. Ele agora tinha começado a praticar espadas do livro, mesmo que fosse difícil fazer isso sozinho, ele ainda estava se recuperando. Draco não estava praticando nenhum movimento difícil, mas apenas posturas normais e balanços. Junto com isso, ele estava ocupado lendo os livros da família Black e experimentando os estranhos itens de magia negra. Agora mesmo ele estava estudando um livro sobre como fazer uma chave de portal. O plano dele construir uma mansão estava mudando devido ao fato de que ele não podia se incomodar em cuidar de duas casas. Então ele teve essa outra ideia de fazer uma chave de portal em sua mala, juntando-a à casa da família Black, para que ele pudesse entrar e sair de Hogwarts quando quisesse. Essa ideia parecia mais plausível do que desperdiçar muito material construindo uma casa quando ele já tinha uma. Capítulo 38. Chave de portal. Bruxos que não podem aparatar ou cujo destino não tem lareira, o que torna o pódiflo inútil, e que desejam viajar durante o dia, o que significa que vassouras, testralhos, carros voadores e dragões são inapropriados, terão que recorrer ao uso de uma chave de portal. Quase todos os objetos inanimados podem ser transformados em uma chave de portal. Uma vez enfeitiçado, o objeto transportará qualquer um que o agarrar para um destino pré-arranjado. Uma chave de portal também pode ser encantada para transportar o agarrador apenas em um determinado momento. Dessa forma, as chegadas e partidas de um grande número de bruxos e bruxas podem ser notadas, permitindo que eventos como a Copa do Mundo de quadribol ocorram com poucas violações de segurança. Quando o segredo é primordial e o movimento em massa é planejado, a chave de portal escolhida será um objeto indefinido escondido em um lugar fora do caminho, de modo que será confundido com um pedaço de entulho sem importância por transeuntes trouxas. Acidentes ocorreram, no entanto, uma vez, 2 passeadores de cães trouxas se viram acidentalmente transportados para um show de Celestina Warbeck em 1990, porque seus cães fugiram com um velho treinador em Clapham Common, deixando uma multidão angustiada de bruxas e bruxos procurando freneticamente por sua chave de portal em um trecho de grama vazia, esperançosamente pegando velhos pacotes de batata frita e pontas de cigarro. Um dos passeadores de cães trouxas foi até convidado a subir no palco por Celestina para fazer um dueto de A Cauldron Full of Hot, Strong Love. Embora o feitiço da memória colocado sobre ele por um funcionário do ministério apressado parecesse funcionar na época, ele escreveu uma canção trouxa popular que tem uma semelhança estranha com o sucesso mundial de Celestina. A sensação de viajar por chave de portal é universalmente aceita como desconfortável, se não totalmente desagradável, e pode levar a náuseas, tonturas e pior. Os curandeiros recomendam que idosos, grávidas e enfermos evitem usar chaves de portal. A sugestão de arranjar chaves de portal para o transporte de parentes irritantes salvou o Natal de muitas famílias bruxas. O cenário de fazer uma chave de portal tinha tudo a ver com magias, mas o processo que Draco estava lendo envolvia formações. O livro que ele estava lendo era um livro raro da família Black, que ensinava as pessoas a fazer chaves de portal a partir de formações em vez de magias. A fabricação de chaves de portal era feita pelo feitiço Portus, mas o método que Draco estava lendo não exigia que alguém conjurasse aquele feitiço em particular, pois dependia completamente da formação. Geralmente, criar uma chave de portal sem permissão é ilegal e pode até levar alguém a pegar prisão por isso, mas, felizmente, os magos não tinham nenhum método para rastrear alguém que usou a formação, pois eles nem precisam usar as magias. As regras da chave de portal são muito rígidas. Se uma pessoa quiser fazer uma chave de portal conectando 2 países diferentes, ela precisará ter a permissão de ambas as nações. Capítulo 39 e 40. Capa da invisibilidade. Draco se esticou colocando o livro de volta dentro da mala.
A chave de portal de formação era muito mais eficiente do que a mágica, já que não o teletransportava para outro lugar, mas trazia o lugar até ele. A ideia da formação era simples: primeiro de tudo, pegue uma porta, então encante-a com a formação e faça o mesmo no destino também. As duas portas então se conectarão uma à outra através do espaço e tornarão possível para uma pessoa se mover de um lugar para outro sem sofrer os efeitos colaterais das chaves de portal. Draco percebeu que toda a formação era semelhante à criação de um armário de fuga que unia dois lugares como o de Hogwarts. Draco agora tinha certeza de que o armário de fuga em Hogwarts era encantado com uma formação semelhante, já que o armário de fuga não transfere pessoas de um ponto para outro. Em vez disso, apenas as faz desaparecer em um espaço não conectado ao exterior, mas o de Hogwarts estava conectado com outro armário de fuga em Borgin e Burks. Felizmente, a maioria dos ingredientes necessários para a formação era a mesma que a necessária para a mansão, mas ele ainda precisava de novos materiais como ovo de Ashinder e pó de chifre de serpente com chifres. Além do pó de chifre de serpente com chifres, os outros materiais eram mais fáceis de encontrar. Acontece que fazer uma chave de portal de formação custa mais do que fazer uma mansão luxuosa. Mas como a chave de portal permitia que ele entrasse e saísse de Hogwarts sem que ninguém percebesse, ele estava disposto a arcar com a despesa. Desta vez, ele não enviou uma carta ao pai, em vez disso, enviou uma carta ao dono da loja que lhe vendeu seus ingredientes diretamente, já que ele preferia pagar o custo sozinho do que incomodar seu pai e, além disso, com sua nova riqueza, pagar não era tão caro. Além da riqueza da família Black em si, Draco tinha seu próprio dinheiro pessoal que ele ganhava vendendo poções, que ele sempre carregava consigo em caso de emergências. Mesmo que não fosse muito, ainda era mais do que suficiente para uma pessoa normal viver por pelo menos 5 a 7 anos normalmente. Draco tinha certeza de que sua riqueza teria sido muito maior se ele não gastasse dinheiro comprando coisas aleatoriamente, só porque parecia interessante. Draco se espreguiçou e saiu do seu quarto para encontrar a sala comunal vazia. Ele estava se perguntando o que estava acontecendo quando de repente se lembrou que hoje era a partida Grifinória vs Lufa-Lufa. Draco tinha certeza de que Grifinória venceria a partida, mas ele ainda saiu para vê-la, já que estava entediado. Enquanto caminhava em direção ao estádio, ele viu pessoas voltando de lá e pelo que parecia, a partida já havia acabado e vendo os rostos dos alunos da Grifinória e deles torcendo, Draco podia dizer claramente que eles venceram. Draco suspirou enquanto esperava que Pansy, Theodore ou Daphne passassem, mas eles nunca vieram. Draco estava planejando retornar ao salão, pois já era noite, quando viu uma figura encapuzada descendo rapidamente os degraus da frente do castelo. Claramente não querendo ser visto, ele andou o mais rápido possível em direção à Floresta Proibida. Draco reconheceu que era Snape, então o ignorou, mas então viu Harry deslizando lentamente sobre sua vassoura em direção à floresta seguindo Snape. Draco, que estava entediado, estava interessado no que estava acontecendo, então ele o seguiu lentamente também. Draco finalmente encontrou Snape, mas ele não estava sozinho. Quirrell também estava lá. Draco se esforçou para entender o que eles estavam dizendo. N não sei por que você quis se encontrar aqui de todos os pelugares, Severus, disse Quirrell. Oh, pensei que manteríamos isso em segredo, disse Snape, sua voz gélida. Afinal, os alunos não devem saber sobre a Pedra Filosofal. Você já descobriu como passar por aquela fera do Hagrid? Mas Severus, Quirrell gaguejou pior do que nunca como se estivesse realmente com medo de Snape. Você não me quer como seu inimigo, Quirrell, disse Snape dando um passo em sua direção. Eu não sei o que Você sabe perfeitamente o que quero dizer. Snape disse seu pequeno truque. Estou esperando. Mas eu não. Muito bem, Snape interrompeu. Teremos outra conversinha em breve, quando você tiver tempo para pensar sobre as coisas e decidir a quem é leal. Draco rapidamente se escondeu atrás da árvore quando viu Snape encerrando a conversa. Snape saiu do local seguido por Quirrell, que parecia irritado e estava murmurando algo. Draco suspirou, porque Snape ainda é leal a Dumbledore quando ele nem sequer cumpriu sua parte do acordo, autopunição talvez. Bem, pelo menos a Pedra Filosofal ainda está lá e olhando para a conversa deles, parece que Quirrell finalmente encontrou uma maneira de superar aquele cachorro estranho. Draco estava perdido em seus próprios pensamentos quando, de repente, um pequeno pedaço de um galho caiu da árvore em sua cabeça. Draco olhou para cima, mas não conseguiu encontrar nada quando, de repente, um vento soprou na direção de Hogwarts, balançando os galhos ao longo do caminho. Potter. Draco assassinou olhando na direção em que ele passou. Parece que ele pegou sua capa de invisibilidade. Capa da invisibilidade é uma vestimenta mágica que torna quem ou que ela cobre invisível. Esses são itens comuns produzidos em massa no mundo bruxo, e ao contrário das outras relíquias da morte, muitas pessoas os possuíam. Mas a única coisa que tornava este único era sua longevidade e durabilidade. A capa da invisibilidade pode ser considerada a mais fraca das relíquias da morte, ou talvez até a mais forte, dependendo da situação e de seu uso. Draco até comprou uma capa da invisibilidade feita de cabelo de Demi-Guise com muito dinheiro antes, mas a capa começou a ficar opaca em um ano. A capa da invisibilidade original também teria um feitiço que impede que alguém os invoque, mas isso ainda não foi comprovado. Draco estava interessado nas relíquias da morte, mas não estava muito fascinado por elas. Ele sabia que a varinha das varinhas era poderosa, mas não sabia até que ponto a Pedra da Ressurreição era boa para olhar para pessoas mortas, mas fora isso, ele não conseguia encontrar nenhum uso e por último, mas não menos importante, a capa da invisibilidade poderia ser muito útil, mas não era rara. A única parte em que ele estava interessado era o título, Mestre da Morte. Embora Draco tivesse certeza de que não significava nada de especial, já que os bruxos usavam títulos exagerados o tempo todo, ele ainda tinha algumas dúvidas sobre se poderia ganhar alguns poderes externos com isso ou não. Como já estava ficando tarde, Draco voltou para seu dormitório. Onde você estava? Theodore perguntou.
lá fora procurando por vocês, mas vocês não estavam em lugar nenhum. Draco disse sentado no sofá. Onde vocês estavam? Eu estava na biblioteca com Cho. Theodore respondeu. Eu e Daphne estávamos no corredor completando nossa tarefa. Pansy disse. Ouvi dizer que Grifinória ganhou a taça de quadribol. É, mas não vai nos afetar de qualquer forma. Draco disse relaxando de volta. Mesmo que ganhem, ainda estão longe de ganhar a taça das casas este ano. Suspiro. Ano que vem, com certeza vou ganhar, disse Pansy com determinação. Pare de falar sobre quadribol o tempo todo, é irritante. Disse Daphne revirando os olhos. A propósito, você já pensou em uma maneira de ensinar alguma lição àqueles da Lufa-Lufa? Em breve. Draco disse que não tinha pressa em lhes dar uma lição. Quanto tempo vamos esperar? Millicent perguntou rangendo os dentes. Ontem ouvi eles espalhando rumores estranhos sobre nós no corredor. Ah, que tipo de boato? Theodore perguntou interessado. Que Draco é o próximo Lorde das Trevas e nós somos seus comensais da morte, respondeu Blaise. HMPH. Eles continuam falando besteira só porque não dizemos nada. Pansy bufou. Bem, ensinar-lhes uma lição viria mais tarde, mas não podemos continuar deixando que rumores afetem nossa mentalidade. Draco disse. Além disso, você realmente acha que os alunos da Lufa-Lufa são os únicos que estão falando mal de nós? Theodore disse, aqueles alunos da Lufa-Lufa têm algo contra nós, então é por isso que eles estão espalhando rumores abertamente. Mas muitas outras pessoas pensam da mesma forma que eles. Eles só não falam isso em voz alta como os outros. Todos ficaram em silêncio ouvindo Teodoro porque sabiam que ele estava falando a verdade. Suspiro. Não importa. Draco disse preguiçosamente acenando com as mãos. Mas se eu realmente quisesse ser um Lorde das Trevas, vocês ainda me seguiriam? Todos ficaram chocados quando ouviram que até Theodore estava olhando para ele de forma estranha. Esqueça o que eu disse. Draco disse, levantando-se e voltando para seu quarto.